Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que nunca vem pronto, nunca vem fácil e nunca vem igual para ninguém: a maternidade. Um capítulo sobre nascer mãe enquanto ainda se é filha, sobre tentar ser colo enquanto ainda procura um, e sobre aprender o amor de Deus no lugar onde mais dói, mas onde mais cura ao mesmo tempo. Porque nem toda mulher nasce mãe. Algumas, como eu, são empurradas para a maternidade, enquanto ainda tentam descobrir quem são. E às vezes, Deus confia um filho exatamente àquela que se achou menos preparada. A maternidade não chegou para mim com laço de fita. Chegou como vento, susto e cansaço. E algumas perguntas que eu nem sabia formular. Eu não planejei, não sonhei, não me senti pronta. Mas Deus já me via mãe, quando eu ainda me via menina. Engravidei da Duda aos 19, fui mãe solo aos 20. E a vida, que já era difícil, virou uma maratona. Não porque ela fosse um peso, mas porque o amor também exige força. Deus sabia, e mesmo assim me escolheu. Os dias eram duros, meus pais separados, a casa apertada, o desemprego, a faculdade. Faltava dinheiro, mas nunca faltou propósito. E quando eu achava que estava sozinha, Deus estava lá, entre um exame que eu não conseguia pagar e uma oração que eu fazia no escuro. E quando Duda nasceu e precisou ficar 21 dias no CTI, eu aprendi um tipo de oração que não tem palavras, só lágrimas. E hoje eu entendo que o silêncio de Deus não era ausência, era cuidado que eu ainda não sabia decifrar. Anos depois, quando a Mel chegou, eu achei que agora sim, agora eu saberia ser mãe. Mas Deus, paciente como só Ele, sabia que ainda havia coisas a curar. E a depressão pós-parto veio, como um vale inesperado, um vale onde os braços cansam, a alma pesa e a culpa fala mais alto que o instinto. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas comigo nasceu uma luta, entre o medo e o amor, entre o instinto e a exaustão, entre o que eu queria ser e o que eu conseguia ser de fato. E ainda assim, ele estava lá, mostrando que a maternidade não é um dom, ela é dependência. E foi no deserto do divórcio que eu entendi. Não fui eu quem dei a vida às minhas filhas, foram elas que me ensinaram a viver e a permanecer. Nos dias em que eu queria desistir, Deus usou os olhos delas para me lembrar por que eu ainda estava aqui. Enquanto eu achava que segurava as minhas filhas, Deus me mostrava que era Ele quem me segurava aqui por elas. A maternidade não nasceu pronta em mim. Deus a construiu, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima e recomeço por recomeço. E foi então que Ele me levou a olhar para a história da minha mãe, jovem, sobrecarregada, aprendendo enquanto fazia, e mesmo assim escolhendo amar. E um dia Deus me disse algo que mudou tudo. Quebrar ciclos não é rejeitar a sua história, é redimi-la com amor. E hoje, quando eu olho para Duda e para Mel, eu vejo o milagre da paciência divina. Um Deus que me reensinou a ser filha, para que eu pudesse aprender a ser mãe. Porque o inimigo, ele tenta destruir as mães, sabendo que ao ferir uma, ele pode silenciar gerações. Mas Deus tem um contra-ataque perfeito. Ele cura uma mãe para salvar uma geração inteira. E foi exatamente o que ele fez comigo. Hoje eu entendo. Ser mãe não é sobre saber tudo, é sobre estar disposta. Não é sobre ser suficiente, é sobre depender dele. Não é sobre controlar, é sobre confiar. Porque Deus não chama mães perfeitas, Ele chama mães que dizem: eis-me aqui. E se você é mãe, ou se sente mãe de alguém, e carrega uma culpa por não ter sido tudo que achava que deveria ser, eu quero falar com você, sem rodeios e generalizações. Você não está falhando, você está sendo formada. Há coisas que você aprende sendo mãe, e há coisas que você aprende sendo filha de Deus. Talvez você esteja exausta, tentando curar uma menina interior enquanto cria crianças reais. Talvez a culpa te visite à noite e você pense que outra mulher faria melhor no seu lugar. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade do Deus que me levantou. Você não foi escolhida pelos seus dons, você foi escolhida pelo seu amor. E Deus nunca erra na mãe que escolhe para um filho, porque os filhos são herança do Senhor, conforme Salmos 127:3.
Então, com base nisso, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Assim, Senhor, obrigada por todas as mães que o Senhor está formando, nas lutas, nos medos, nas madrugadas sem nome. Obrigada porque mesmo quando nos sentimos pequenas, o teu amor nos faz gigante diante dos nossos filhos. Cura o que a culpa feriu, restaura o que a exaustão desgastou. Lembra-nos que não precisamos nascer prontas, precisamos nascer em Ti. Nos ensina a criar filhos que Te conheçam e nos ensina antes disso a sermos filhos que confiam. Que cada colo negado seja curado no Teu, que cada erro seja atravessado pelo Teu perdão e que as nossas cicatrizes contem a história do Teu cuidado. Amém. E se esse episódio encontrou uma ferida sua, um medo escondido, um cansaço que você achava que ninguém via, eu quero que você saiba. Deus viu e Ele escolheu exatamente esse momento para te lembrar que você não está criando sozinha. Você não é uma mãe perfeita, você é uma mãe em construção divina. E isso já é milagre suficiente. E se você conhece uma mãe que está carregando um peso sozinha, envie esse episódio para ela. Pode ser que Deus use essa mensagem como resposta a uma das orações que ela fez. E se quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigada por caminhar comigo. Obrigada por escolher permanecer, mesmo quando ser mãe parece grande demais. E nós nos vemos no próximo episódio.